Testemunho 1. Eu fiquei ao lado de Jesus no caminho e olhei em um dos poços. O fogo estava embutido no lado do poço e brilhava vermelho como brasas de fogo. No centro do poço havia uma alma perdida que morrera e foi para o inferno. O fogo começou no fundo do poço, varreu para cima e vestiu a alma perdida em chamas. Em um momento, o fogo se reduziria a cinzas, e então, com um som apressado, voltaria a percorrer a alma atormentada no poço. Eu olhei e vi que a alma perdida no buraco estava enjaulada dentro de uma forma de esqueleto. Meu Senhor! Eu chorei com a visão. Você não pode deixá-los sair. Quão horrível foi a visão. Eu pensei, isso poderia ser eu. Eu disse: Senhor, quão triste é ver e saber que uma alma viva está lá. Eu ouvi um grito do centro do primeiro buraco. Eu vi uma alma na forma de um esqueleto, gritando: Jesus, tenha misericórdia. Ó Senhor! Era a voz de uma mulher. Eu olhei para ela e queria puxá-la para fora do fogo. A visão dela partiu meu coração. A forma esquelética de uma mulher com uma névoa cinzenta e suja dentro estava falando com Jesus. Em choque eu ouvia: carne decomposta, pendurada em pedaços pelos ossos, e, quando queimava, caía no fundo do poço, onde seus olhos estavam uma vez. Agora eram apenas órbitas vazias. Ela não tinha cabelo. O fogo começava em seus pés em pequenas chamas e cresceu quando subiu e passou por cima de seu corpo. A mulher parecia estar constantemente queimada, mesmo quando as chamas eram apenas brasas. Do fundo do seu interior vieram gritos e gemidos de desespero. Senhor, Senhor, quero sair daqui. Ela continuou chegando a Jesus. Eu olhei para Jesus, e houve grande tristeza em sua face. Jesus disse-me: Meu filho, você está aqui comigo para que o mundo saiba que o pecado resulta na morte, que o inferno é real. Olhei novamente para a mulher e os vermes rastejavam para fora dos ossos do esqueleto. Eles não foram prejudicados pelo fogo. Jesus disse: Ela conhece e sente os vermes lá dentro. Deus tenha piedade. Chorei quando o fogo atingiu o pico e a terrível queima começou novamente. Grandes gritos e soluços profundos sacudiram a forma dessa mulher alma. Ela estava perdida. Não havia saída. Testemunho 2. Chegamos ao próximo poço. Dentro do poço, que era do mesmo tamanho que o outro, havia outra forma de esqueleto. Uma voz de homem clamava do poço, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Somente quando eles falaram eu poderia dizer se a alma era de um homem ou de uma mulher. Grandes soluços e gemidos vieram desse homem. Eu sinto muito. Jesus, me perdoe. Me tire daqui. Eu tenho estado neste lugar de tormento por anos. Eu imploro, me deixe sair. Grandes soluços sacudiram sua estrutura esquelética, quando ele implorou: Por favor, Jesus, deixe-me sair. Eu olhei para Jesus e vi que ele também estava chorando. Senhor Jesus! Exclamou um homem da fogueira, não sofri o bastante pelos meus pecados? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Jesus disse: Está escrito: O justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão sua parte no lago de fogo. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes meu povo foi enviado a você para lhe mostrar o caminho, mas você não quis ouvi-lo. Você riu deles e recusou o evangelho. Mesmo que eu tenha morrido numa cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Meu pai lhe deu muitas oportunidades para ser salvo. Se você tivesse escutado. Jesus chorou. Eu sei, Senhor, eu sei. O homem chorou. Mas eu me arrependo agora. É tarde demais. Disse Jesus. O julgamento está definido. O homem continuou: Senhor, alguns do meu povo estão vindo para cá, pois eles também não se arrependerão.
Por favor, Senhor, deixe-me dizer-lhes que eles devem se arrepender de seus pecados enquanto ainda estão na terra. Eu não quero que eles venham aqui. Jesus disse, eles têm pregadores, mestres, anciãos todos ministrando o Evangelho. Eles vão dizer a eles. Eles também têm as vantagens dos modernos sistemas de comunicação e muitas outras maneiras de aprender sobre mim. Mandei trabalhadores para eles para que pudessem acreditar e ser salvos. Se eles não acreditarem quando ouvirem o Evangelho, nem serão persuadidos se alguém se levantar dos mortos. Com isso, o homem ficou muito irritado e começou a amaldiçoar. Palavras malignas e blasfemas vieram dele. Eu olhei com horror quando as chamas se levantaram e sua carne morta em decomposição começou a queimar e cair. Dentro desta concha morta de um homem, vi sua alma. Parecia uma névoa cinzenta e suja, e enchia o interior de seu esqueleto. Testemunho 3. Na próxima cova havia uma mulher de estrutura muito pequena que parecia ter cerca de 80 anos de idade. Eu não posso dizer como eu sabia a idade dela, mas eu sabia. A pele foi removida de seus ossos pela chama contínua, e apenas os ossos permaneceram com uma alma de névoa suja por dentro. Eu assisti como o fogo a queimou. Logo havia apenas os ossos e os vermes rastejando por dentro, que o fogo não podia queimar. Senhor, que terrível! Eu chorei. Eu não sei se posso continuar, porque isso é inacreditável. Até onde meus olhos podiam ver, as almas estavam queimando em poços de fogo. Meu filho, é por isso que você está aqui, respondeu Jesus. Você deve saber e dizer a verdade sobre o inferno. O céu é real. Inferno é real. Venha, devemos continuar. Eu olhei de volta para a mulher. Seus gritos eram tão tristes. Enquanto eu a observava, ela juntou as mãos ossudas, como se estivesse rezando. Eu não pude deixar de chorar. Eu estava em uma forma de espírito e estava chorando. Eu sabia que as pessoas no inferno sentiam todas essas coisas também. Jesus conhecia meus pensamentos. Sim, criança. Ele disse. Elas sentem. Quando as pessoas vêm aqui, elas têm os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Eles se lembram de suas famílias e amigos e todas as vezes que tiveram a chance de se arrepender, mas se recusaram a fazê-lo. A memória está sempre com eles. Se eles tivessem acreditado no Evangelho e se arrependessem antes que fosse tarde demais. Olhei para a velha mais uma vez, e dessa vez notei que ela tinha apenas uma perna e parecia haver furos nos ossos do quadril. O que são estes, Jesus? Eu perguntei. Ele disse. Criança, enquanto ela estava na terra, ela tinha câncer e estava com muita dor. Cirurgia foi feita para salvar sua vida. Ela se tornou uma velha amarga por muitos anos. Muitos do meu povo vieram orar por ela e dizer a ela que eu poderia curá-la. Ela disse: Deus fez isso comigo. E ela não se arrependeu nem acreditou no Evangelho. Ela até me conheceu uma vez, mas com o tempo ela veio a me odiar. Ela disse que não precisava de Deus e não queria que eu curasse. No entanto, implorei a ela, ainda querendo ajudá-la, querendo curar e abençoá-la. Ela virou as costas para mim e me amaldiçoou. Ela disse que não me queria. Meu espírito implorou a ela. Mesmo depois que ela deu as costas para mim, eu ainda tentei atraí-la pelo meu espírito, mas ela não quis ouvir. Finalmente ela morreu e veio para cá. A velha gritou a Jesus: Senhor Jesus, por favor, perdoe-me agora. Lamento não ter me arrependido enquanto estava na terra. Com grandes soluços ela clamou a Jesus: se ao menos eu tivesse me arrependido antes que fosse tarde demais. Senhor, ajuda-me a sair daqui. Eu vou servir você. Eu serei bom. Eu não sofri o suficiente. Porque eu esperei até tarde demais. Oh, porque esperei até que seu espírito desistisse de lutar comigo. Jesus disse a ela:
Você teve chance após chance de se arrepender e servir-me. A tristeza estava escrita em todo o rosto de Jesus enquanto nos afastávamos. Testemunho 4. No próximo buraco havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Seus ossos estavam aparecendo e seu vestido rasgado estava em chamas. Sua cabeça era careca e só havia buracos onde seus olhos e nariz deveriam estar. Um pequeno fogo ardia em torno de seus pés, onde ela estava ajoelhada, e ela arranhou as laterais do poço do enxofre. O fogo se agarrava às mãos dela, e a carne morta continuava caindo enquanto ela cavava. Soluços tremendos a sacudiram. Senhor, Senhor! Ela chorou, eu quero sair. Enquanto observávamos, ela finalmente chegou ao topo do poço com os pés. Eu pensei que ela ia sair quando um grande demônio com grandes asas que parecia estar no topo e pendurado, ele correu para ela. Sua cor era preta castanhado e ele tinha cabelos em toda a sua forma. Seus olhos estavam fixos em sua cabeça, e ele era do tamanho de um grande urso pardo. O demônio correu até a mulher e empurrou-a muito para trás no poço e fogo. Eu assisti com horror quando ela caiu. Eu me senti tão triste por ela. Eu queria tomá-la em meus braços e segurá-la. Pedi a Deus que a curasse e a tirasse dali. Jesus conhecia meus pensamentos e disse: Meu filho, o julgamento foi estabelecido. Deus falou. Mesmo quando ela era criança, eu chamei-a para se arrepender e para servir-me. Quando ela tinha 16 anos, fui até ela e disse: Eu te amo. Dá a tua vida a mim e vem e segue-me, pois eu te chamei para um propósito especial. Eu a chamei toda a sua vida, mas ela não quis ouvir. Ela disse: Algum dia eu vou servir você. Eu não tenho tempo para você agora. Sem tempo, tenho a minha vida divertida. Não há tempo nem tempo para te servir, Jesus. Amanhã eu vou. Amanhã nunca chegou, pois ela esperou demais. A mulher gritou para Jesus: Minha alma está verdadeiramente em tormento. Não há escapatória. Eu sei que eu queria o mundo ao invés de você, Senhor. Eu queria riquezas, fama e fortuna, e eu consegui. Eu poderia comprar qualquer coisa que eu quisesse. Eu era meu próprio patrão. Eu era a mulher mais bonita e bem vestida do meu tempo. E eu tinha riquezas, fama e fortuna, mas achei que não poderia levá-los comigo na morte. Ó Senhor, o inferno é horrível. Eu não tenho descanso dia ou noite. Eu estou sempre com dor e tormento. Ajude-me, Senhor. Ela chorou. A mulher olhou para Jesus com tanto ardor e disse: Meu doce Senhor, se eu tivesse escutado você, eu vou me arrepender disso para sempre. Eu planejei servir você algum dia quando eu me aprontar. Eu pensei que você sempre estaria lá por mim. Mas como eu estava errada. Eu era uma das mulheres mais procuradas do meu tempo pela minha beleza. Eu sabia que Deus estava me chamando para me arrepender. Toda a minha vida ele me atraiu com laços de amor, e eu pensei que eu poderia usar Deus como eu usei todo mundo. Ele sempre estaria lá. Assim, eu usei Deus. Ele se esforçava tanto para conseguir que eu servisse a ele, enquanto o tempo todo eu pensava que não precisava dele. Oh, como eu estava errada! Pois Satanás começou a me usar e eu comecei a servir mais e mais a Satanás. No final, eu amava, mais que a Deus. Eu amava pecar e não voltaria para Deus. Satanás usou minha beleza e meu dinheiro, e todos os meus pensamentos se voltaram para quanto poder ele me daria. Mesmo assim, Deus continuou me atrair. Mas eu pensei: eu tenho amanhã ou no dia seguinte. Então, um dia, enquanto andava de carro, meu motorista correu e eu fui morta. Senhor, por favor, me deixe sair. Enquanto ela falava, suas mãos e braços ossudos estenderam a mão para Jesus enquanto as chamas continuavam a queimá-la. Jesus disse:
O julgamento está estabelecido. Testemunho 5. Nós passamos diretamente por alguns dos seres malignos, que não pareciam nos ver, e paramos em outro buraco de fogo e enxofre. Na próxima cova havia um homem de grande porte. Eu o ouvi pregando o evangelho. Olhei espantado para Jesus por uma resposta, pois ele sempre soube dos meus pensamentos. Ele disse: enquanto esteve na terra, esse homem era pregador do evangelho. Uma vez ele falou a verdade e serviu-me. Eu me perguntei o que esse homem estava fazendo no inferno. Ele tinha cerca de 1,80 de altura, e seu esqueleto era de uma cor suja e acinzentada, como uma lápide. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Eu me perguntei por que as chamas tinham deixado essas roupas rasgadas e esfarrapadas e não as queimaram. Carne queimada estava pendurada nele e seu crânio parecia estar em chamas. Um odor terrível veio dele. Eu observei o homem abrir as mãos como se estivesse segurando um livro e começar a ler as Escrituras. Mais uma vez, lembrei-me do que Jesus havia dito. Você tem todos os seus sentidos no inferno e eles são muito mais fortes aqui. O homem leu a Escritura e eu achei que era bom. Jesus disse ao homem com grande amor em sua voz: paz, fique quieto. Imediatamente, o homem parou de falar e virou-se lentamente para olhar para Jesus. Eu vi a alma do homem dentro desta forma esquelética. Ele disse ao Senhor: Senhor, agora vou pregar a verdade a todo o povo. Agora, Senhor, estou pronto para contar aos outros sobre este lugar. Eu sei que enquanto estava na terra, não acreditava que houvesse um inferno, nem acreditava que você viria novamente. Era o que as pessoas queriam ouvir. Eu comprometi a verdade para as pessoas da minha igreja. Eu sei que não gostei de ninguém que fosse diferente em raça ou cor de pele, e fiz muitos se afastarem de você. Eu fiz minhas próprias regras sobre o céu e certo e errado. Sei que conduzi muitos a extraviar e fiz com que muitos tropeçassem na tua santa palavra, e recebi dinheiros dos pobres. Mas, Senhor, deixe-me sair e eu farei certo. Eu não vou mais tirar dinheiro da igreja. Eu já me arrependi. Eu vou amar pessoas de todas as raças e cores. Jesus disse: você não apenas distorceu e deturpou a santa palavra de Deus, mas você mentiu sobre o fato de você não conhecer a verdade. Os prazeres da vida eram mais importantes para você do que a verdade. Eu mesmo visitei você e tentei te avisar, mas você não quis ouvir. Você seguiu seu próprio caminho, e o mal era seu senhor. Você sabia a verdade, mas não se arrependia nem voltava para mim. Eu estava lá o tempo todo. Eu esperei por você. Eu queria que você se arrependesse, mas não o fez. E agora o julgamento foi estabelecido. Piedade estava no rosto de Jesus. Eu sabia que se o homem tivesse escutado o chamado do Salvador, ele não estaria aqui agora. Ó pessoal, por favor ouça. Jesus falou novamente ao apóstata: você deveria ter dito a verdade e teria levado muitos à justiça com a palavra de Deus, que diz que todos os incrédulos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Você conhecia o caminho da cruz. Você conhecia o caminho da justiça. Você sabia falar a verdade. Mas Satanás encheu seu coração de mentiras e você entrou em pecado. Você deveria ter se arrependido com sinceridade, não no meio do caminho. Minha palavra é verdadeira. Não mente. E agora é tarde demais, tarde demais. Com isso, o homem balançou o punho para Jesus e amaldiçoou-o. Testemunho 6. Nós paramos em outro buraco. Senti tanta pena por todos eles, e tal tristeza que eu estava fisicamente fraco e frio. Dificilmente suporto. Grandes soluços me sacudiram. Jesus, eu me machuquei tanto por dentro, eu disse. Do poço, uma voz de mulher falou com Jesus. Ela estava no centro das chamas, e elas cobriram todo o seu corpo.
Seus ossos estavam cheios de vermes e carne morta. Quando as chamas cintilaram ao redor dela, ela levantou as mãos para Jesus, chorando. Deixe-me sair daqui. Eu te darei meu coração agora, Jesus. Eu vou contar aos outros sobre o seu perdão. Eu vou testemunhar por você. Eu imploro, por favor, me deixe sair. Jesus disse: Minha palavra é verdadeira, e declara que todos devem se arrepender e abandonar seus pecados e pedir-me para entrar em suas vidas, se quiserem escapar deste lugar. Através do meu sangue há perdão dos pecados. Eu sou fiel e justo e perdoarei todos aqueles que vêm a mim. Eu não vou expulsá-los. Ele se virou, olhou para a mulher e disse: Se você tivesse me escutado e tivesse vindo a mim e se arrependido, eu teria perdoado você. A mulher perguntou: Senhor, não há saída daqui? Jesus falou muito suavemente. Mulher, ele disse, você recebeu muitas oportunidades para se arrepender, mas endureceu seu coração e não o fez. E você sabia que a minha palavra dizia que todos os devassos terão sua parte no lago de fogo. Jesus virou-se para mim e disse: Esta mulher teve casos pecaminosos com muitos homens, e ela fez com que muitas casas fossem destruídas. No entanto, apesar de tudo isso, eu a amava ainda. Eu cheguei a ela não em condenação, mas com salvação. Enviei muitos dos meus servos para ela para que ela pudesse se arrepender de seus maus caminhos, mas ela não o fez. Quando ela era jovem, eu chamei ela, mas ela continuou fazendo o mal. Ela fez muitos erros, mas eu teria perdoado, se ela tivesse vindo a mim. Satanás entrou nela, e ela se tornou amarga e não perdoou os outros. Ela foi à igreja só para conseguir homens. Ela os encontrou e os seduziu. Se ela só tivesse vindo a mim, todos os seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue. Parte dela queria me servir, mas você não pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada pessoa deve escolher quem vai servir. Testemunho 7. Nós paramos no próximo buraco. Foi exatamente como todos os outros. Dentro dele estava a forma de uma mulher, que eu conhecia pela voz dela. Ela clamou a Jesus por libertação das chamas. Jesus olhou para a mulher com amor e disse: Enquanto você estava na terra, eu te chamei para vir a mim. Eu implorei a você para acertar seu coração comigo antes que fosse tarde demais. Eu te visitei muitas vezes à meia-noite para te contar do meu amor. Eu te seduzi, te amei e te atraí para mim pelo meu espírito. Sim, Senhor, você disse, eu te seguirei. Com seus lábios você disse que me amava, mas seu coração não significava isso. Eu sabia onde seu coração estava. Muitas vezes enviei meus mensageiros a você para lhe dizer que se arrependesse de seus pecados e viesse a mim, mas você não me ouviria. Eu queria usar você para ministrar aos outros, para ajudar os outros a me encontrarem. Mas você queria o mundo e não eu. Eu te chamei, mas você não me ouviu, nem se arrependeu de seus pecados. A mulher disse a Jesus: Você se lembra, Senhor, como eu fui à igreja e era uma boa mulher. Eu me juntei à igreja. Eu era um membro da sua igreja. Eu sabia que o seu chamado estava na minha vida. Eu sabia que tinha que obedecer a esse chamado a todo custo, e o fiz. Jesus disse: Mulher, você ainda está cheia de mentiras e pecado. Eu te chamei, mas você não me ouviu. É verdade que você era membro de uma igreja, mas ser um membro da igreja não levou você ao céu. Seus pecados foram muitos e você não se arrependeu. Você fez com que os outros tropeçassem na minha palavra. Você não perdoaria aos outros quando eles te machucassem. Você fingiu amar e me servir quando estava com cristãos, mas quando estava longe dos cristãos, você mentiu, enganou e roubou. Você deu atenção aos espíritos sedutores e desfrutou de sua vida dupla.
Você conhecia o caminho estreito. E, Jesus disse, você também teve uma língua dupla. Você falou sobre seus irmãos e irmãs em Cristo. Você os julgou e achou que era mais santo do que eles, quando havia pecado no coração. Isso eu sei. Você não ouviu o meu doce espírito de compaixão. Você julgou o exterior de uma pessoa, sem considerar o fato de que muitos eram crianças na fé. Você foi muito dura. Sim, você disse que me amava com seus lábios, mas seu coração estava longe de mim. Você conhecia os caminhos do Senhor e entendeu. Você brincou com Deus e Deus sabe todas as coisas. Se você tivesse sinceramente servido a Deus, você não estaria aqui hoje. Você não pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo. Jesus virou-se para mim e disse: muitos nos últimos dias se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e ao pecado. Saia do meio deles e seja separado. Não ande no caminho com eles. Enquanto nos afastávamos, a mulher começou a amaldiçoar e jurar a Jesus. Ela gritou e chorou de raiva. Nós caminhamos. Eu estava tão fraco no corpo. Testemunho 8. No próximo buraco estava a forma de outro esqueleto. Senti o cheiro da morte antes mesmo de chegarmos. Este esqueleto parecia o mesmo que os outros. Eu me perguntava o que essa alma tinha feito, que deveria estar perdida e sem esperança, sem futuro a não ser uma eternidade neste lugar terrível. O inferno é para a eternidade. Quando ouvi o choro das almas em tormento, chorei também. Eu escutei quando uma mulher falou com Jesus das chamas do poço. Ela estava citando a palavra de Deus. Caro Senhor, o que ela está fazendo aqui? Eu perguntei. Escute. Disse Jesus. A mulher disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é a luz do mundo. Venha a Jesus e Ele salvará você. Quando ela falou, muitas das almas perdidas em volta dela ouviram. Alguns xingaram e xingaram ela. Alguns disseram para ela parar. Outros ainda disseram: existe realmente esperança. Ajude-nos, Jesus. Grandes gritos de tristeza encheram o ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia por que a mulher estava pregando o evangelho aqui. O Senhor conhecia meus pensamentos. Ele disse: criança, eu chamei esta mulher com a idade de 30 anos para pregar a minha palavra e para ser uma testemunha do evangelho. Eu chamo diferentes para diferentes propósitos no meu corpo. Mas se homem ou mulher, menino ou menina não quiser o meu espírito, eu irei embora. Sim. Ela respondeu meu chamado por muitos anos e cresceu no conhecimento do Senhor. Ela aprendeu a minha voz e ela fez muitas boas obras para mim. Ela estudou a palavra de Deus. Ela orava com frequência e muitas orações foram respondidas. Ela ensinou a muitas pessoas o caminho da santidade. Ela era fiel em sua casa. Os anos se passaram até que um dia ela descobriu que seu marido estava tendo um caso com outra mulher. E mesmo que ele pedisse perdão, ela ficou amarga e não perdoou e tentou salvar seu casamento. É verdade que seu marido estava errado e cometeu um pecado muito grave. Mas esta mulher conhecia minha palavra. Ela sabia perdoar e sabia que, a cada tentação, há uma maneira de escapar. Seu marido pediu que ela o perdoasse. Ela não o fez. Em vez disso, a raiva criou raízes. A raiva cresceu dentro dela. Ela não entregou a mim. Ela ficava mais amarga a cada dia, e dizia em seu coração: aqui estou servindo a Deus, e meu marido está correndo por aí com outra mulher. Você acha que isso é certo? Eu disse: não, não está certo. Mas ele veio até você e se arrependeu e disse que nunca faria isso de novo. Filha, olhe dentro de si e veja que você mesmo causou isso. Não eu. Senhor, ela disse, eu sou a santa e ele é o pecador. Ela não quis me ouvir.
O tempo passou e ela não orou a mim nem leu a Bíblia. Ela ficou zangada não só com o marido, mas também com os que a cercavam. Ela citou as Escrituras, mas ela não o perdoou. Ela não quis me ouvir. Seu coração ficou amargo e um grande pecado entrou. O ódio cresceu em seu coração onde o amor havia estado outrora. E um dia, com raiva, ela matou o marido e a outra mulher. Satanás então assumiu-a completamente e ela se matou. Eu olhei para aquela alma perdida que desistiu de Cristo e condenou sua alma para sempre às chamas e à dor. Eu escutei quando ela respondeu a Jesus. Eu vou perdoar agora, Senhor, disse ela. Deixe-me sair. Eu vou te obedecer agora. Veja, Senhor, eu estou pregando sua palavra agora. Em uma hora demônios virão me levar para ser atormentada ainda pior. Por horas eles vão me torturar. Porque eu estava pregando a sua palavra, meus tormentos são piores. Por favor, Senhor, peço-lhe que me deixe sair. Chorei com a mulher na cova e pedi ao Senhor que me abrigasse de toda amargura de coração. Não permita o ódio entrar em meu coração. Senhor Jesus disse. Venha, vamos continuar. Testemunho 9. No poço seguinte estava a alma de um homem envolto em sua forma esquelética, clamando a Jesus. Senhor! Gritou ele. Ajude-me a entender por que estou aqui. Deixe-me sair e ficarei bem. Implorou o homem. O Senhor lhe disse. Mesmo no inferno você ainda está mentindo. Jesus então se virou para mim e disse. Este homem tinha 23 anos quando veio para cá. Ele não quis ouvir o meu evangelho. Ele ouviu a minha palavra muitas vezes e frequentemente estava em minha casa. Eu o atraí pelo meu espírito para a salvação, mas ele queria o mundo e sua luxúria. Ele gosta de beber e não atendeu ao meu chamado. Ele foi criado na igreja, mas ele não se comprometeria comigo. Um dia ele me disse: Eu te darei a minha vida um dia, Jesus. Mas esse dia nunca chegou. Uma noite depois de uma festa, ele se envolveu em um acidente de carro e foi morto. Satanás o enganou até o fim. Ele foi morto instantaneamente. Ele não quis ouvir o meu chamado. Outros também foram mortos no acidente. O trabalho de Satanás é matar, roubar e destruir. Se apenas esse jovem tivesse escutado. Não é a vontade do Pai que alguém pereça. Satanás queria a alma desse homem e a destruiu por descuido, pecado e bebida forte. Muitas casas e vidas são destruídas por causa do álcool. Eu olhei para a alma do homem e me lembrei dos meus próprios filhos. Ó Deus, que eles te sirvam. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo isso e têm entes queridos, talvez crianças, que não querem que vão para o inferno. Conte a eles sobre Jesus antes que seja tarde demais. Diga-lhes que se arrependam de seus pecados e que Deus os perdoará e os tornará santos. Testemunho 10. Eu ouvi a voz de uma mulher gritando em desespero. Gritos dos mortos estavam por toda parte. Logo chegamos ao fosso onde a mulher estava. Ela estava implorando com toda a sua alma para que Jesus a tirasse dali. Senhor, ela disse, não estou aqui há tempo suficiente. Meu tormento é mais do que posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Soluços balançaram sua forma, e tal dor estava em sua voz. Eu sabia que ela estava sofrendo muito. Eu disse: Jesus, não há nada que você possa fazer. Jesus então falou com a mulher. Enquanto você estava na terra, disse ele, eu te chamei para vir a mim. Eu implorei a você para ter seu coração correto comigo, para perdoar os outros, para fazer o que é certo, para ficar fora do pecado. Até te visitei à meia-noite e atraí-te pelo meu espírito, vez após vez. Com seus lábios você disse que me amava, mas seu coração estava longe de mim. Você não sabia que nada pode ser escondido de Deus? Você enganou os outros, mas você não me engana.
Enviei ainda outros para lhe dizer que se arrependesse, mas você não quis ouvir. Você não ouviria, não veria e, com raiva, os afastaria. Eu coloquei você onde você poderia ouvir a minha palavra, mas você não daria seu coração para mim. Com isso, ela olhou para Jesus e começou a jurar e amaldiçoar a Deus. Testemunho 11. À nossa frente eu podia ouvir vozes e os gritos de uma alma atormentada. Subimos a pequena colina e olhamos por cima. Uma luz encheu a área, para que eu pudesse ver claramente. Gritos como você nunca imaginou estavam enchendo o ar. Eles eram os gritos de um homem. Ouça-me, disse Jesus. O que você está prestes a ver e ouvir é verdade. Preste atenção, vocês, ministros do Evangelho, pois estes são ditos fiéis e verdadeiros. Despertai, evangelistas, pregadores e mestres da minha palavra, todos vocês que são chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você está pecando, arrependa-se ou você também perecerá. Nós andamos até 15 pés desta atividade. Vi pequenas figuras vestidas de preto marchando em volta de um objeto em forma de caixa. Após um exame mais atento, vi que a caixa era um caixão e as figuras que marchavam em volta eram demônios. Era um caixão real, e havia 12 demônios marchando em volta dele. Enquanto eles marchavam, eles estavam cantando e rindo. Cada um tinha uma lança afiada na mão, que ele continuou empurrando as lanças no caixão através de pequenas aberturas que se alinhavam do lado de fora. Houve um grande sentimento medo no ar, e eu tremi com a visão diante de mim. Jesus conhecia meus pensamentos. Ele disse: Criança, há muitas almas em tormento aqui, e existem muitos tipos diferentes de tormento para essas almas. Há uma punição maior para aqueles que uma vez pregaram o Evangelho e voltaram ao pecado, ou para aqueles que não obedeceram ao chamado de Deus para suas vidas. Eu ouvi um grito tão desesperado que encheu meu coração de desespero. Sem esperança, sem esperança. Ele gritou. O grito desesperado veio do caixão. Foi um lamento interminável de arrependimento. Oh, que horrível! Eu disse. Disse Jesus. Venha, vamos nos aproximar. Com isso, ele caminhou até o caixão e olhou para dentro. Eu segui e também olhei para dentro. Parecia que os espíritos malignos não podiam nos ver. Uma névoa cinza suja encheu o interior do caixão. Era a alma de um homem. Enquanto eu observava, os demônios empurraram suas lanças na alma do homem no caixão. Eu nunca vou esquecer o sofrimento dessa alma. Eu clamei a Jesus. Ajude ele, Senhor, deixe-o sair. O tormento de sua alma era uma visão tão terrível. Se apenas ele pudesse ficar livre. Eu puxei a mão de Jesus e implorei para que ele deixasse o homem sair do caixão. Jesus disse: Meu filho, paz, fique quieto. Quando Jesus falou, o homem nos viu. Ele disse: Senhor, Senhor, deixa-me sair, tenha piedade. Eu olhei e vi uma cena sangrenta. Diante dos meus olhos, era uma alma. Dentro da alma havia um coração humano, e o sangue jorrou dele. O furo que as lanças produziram, estava literalmente perfurando o seu coração. Eu vou servir você agora, Senhor, ele implorou. Por favor, me deixe sair. Eu sabia que este homem sentia uma lança que perfurou seu coração. Dia e noite, ele está atormentado. Disse o Senhor. Ele foi colocado aqui por Satanás, e é Satanás quem o atormenta. O homem gritou: Senhor, agora vou pregar o verdadeiro Evangelho. Eu vou contar sobre o pecado e o inferno. Mas por favor me ajude a sair daqui. Jesus disse. Esse homem era pregador da palavra de Deus. Houve uma época em que ele me serviu de todo o coração e levou muitas pessoas à salvação. Alguns de seus conservos ainda estão me servindo hoje. Muitos os ouvem.
A concupiscência da carne e o engano das riquezas o desviaram. Ele deixou Satanás ganhar o domínio sobre ele. Ele tinha uma igreja grande, um carro bom, uma grande renda. Ele começou a roubar as ofertas da igreja. Ele começou a ensinar mentiras. Ele falava principalmente meias mentiras e meias verdades. Ele não me deixava corrigi-lo. Enviei meus mensageiros a ele para lhe dizer que se arrependesse e pregasse a verdade, mas ele amava mais os prazeres desta vida do que a vida de Deus. Ele sabia ensinar ou pregar qualquer outra doutrina, exceto a verdade revelada na Bíblia. Mas antes de morrer, ele disse que o batismo do Espírito Santo era uma mentira, e que aqueles que afirmavam ter o Espírito Santo eram hipócritas. Ele disse que você poderia ser um bêbado e chegar ao céu, mesmo sem arrependimento. Ele disse que Deus não mandaria ninguém para o inferno, que Deus era bom demais para fazer isso. Ele fez com que muitas pessoas boas caíssem da graça do Senhor. Ele até disse que não precisava de mim, pois ele era como um Deus. Ele chegou ao ponto de realizar seminários para ensinar essa falsa doutrina. Ele pisou na minha santa palavra sob seus pés. No entanto, continuei a amá-lo. Meu filho, é melhor nunca ter me conhecido do que me conhecer e deixar de me servir, disse o Senhor. Eu disse, se ao menos ele tivesse escutado você, Senhor. Eu chorei. Se ao menos ele tivesse se importado. Ele não me escutou. Quando eu chamei ele, ele não me ouviu. Ele amava a vida fácil. Eu chamei-o ao arrependimento, mas ele não voltou para mim. Um dia ele foi morto e veio imediatamente para cá. Agora Satanás o atormenta por ter pregado uma vez a minha palavra, e salvo almas para o meu reino. Este é o seu tormento. Eu assisti os demônios enquanto eles continuavam a marchar ao redor do caixão. O coração do homem batia e o sangue corria. Eu nunca vou esquecer seus gritos de dor e tristeza. Jesus olhou para o homem no caixão com grande compaixão e disse: o sangue de muitas almas perdidas está nas mãos deste homem. Muitos deles estão em sofrimento aqui agora, com corações tristes. Jesus e eu caminhamos. Testemunho 12. Enquanto caminhávamos ao longo da borda, os sons ficaram mais altos. Grandes gritos vieram de dentro das celas. Enquanto eu caminhava perto de Jesus, ele parou na frente da terceira cela. Uma luz brilhante iluminou o interior da cela. Na cela estava uma velha sentada em uma cadeira de balanço, balançando e chorando como se seu coração fosse dilacerar. Eu não sei porquê, mas fiquei chocada ao descobrir que essa mulher era uma pessoa real em um corpo real. A cela estava completamente vazia, exceto pela mulher na cadeira de balanço. As paredes da cela eram feitas de barro e terra sujas, moldadas na terra. A porta da frente ocupava toda a frente da cela. Era feito de metal preto com barras de metal e uma fechadura. Desde que as barras foram separadas, Jesus e eu tivemos uma visão quase ilimitada da célula inteira. A cor da velha era carne cinzenta misturada com um tom acinzentado. Ela estava balançando para frente e para trás. Então ela balançava, lágrimas rolaram por suas bochechas. A dor era agonizante, ela sofria de algum tormento invisível. Eu perguntei por que motivo ela tinha sido acusada de ser aprisionada ali. De repente, ela deu uma olhada nos olhos. Uma mulher começou de forma primeiro para um velho, depois para uma jovem, para uma mulher de meia idade e depois para uma velha que eu vi na primeira vez. Em estado de choque, observei aquilo que ela passava, essas mudanças uma após a outra. Quando ela viu Jesus, ela clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, deixe-me sair deste lugar de tormento. Ela se inclinou para a frente e tentou alcançar Jesus, mas não conseguiu chegar até ele. Era contínuo como as roupas dela mudavam, de modo que ela estava vestida de homem, depois de uma jovem,
uma mulher de meia idade e uma velha, por sua vez. Isso se passava em alguns segundos. Eu perguntei a Jesus: por que, Senhor? Mais uma vez ela gritou: ó Senhor, deixe-me sair disso antes que eles voltem. Ela agora estava na frente da cela, apertando as barras com os punhos. Seu amor é real. Eu sei que seu amor é verdadeiro. Me deixe sair. Então, a mulher chorou de terror. Estava começando a cair a carne de seu corpo. Ela não é o que parece ser, disse o Senhor. A mulher sentou-se na cadeira e começou a balançar. Mas agora apenas um esqueleto estava sentado na cadeira de balanço. Um esqueleto com uma nuvem suja no interior. Com um terceiro grau de queimação, a alma da mulher gemeu e clamou a Jesus em arrependimento. Mas seus gritos são tarde demais. De volta à terra, disse Jesus. Essa mulher era uma bruxa e uma adoradora de Satanás. Ela não só praticou bruxaria, mas ensinou feitiçaria para os outros. Desde o momento em que ela era criança, sua família praticava magia negra. Eles amavam mais as trevas do que a luz. Muitas vezes, disse o Senhor, pedi a ela que se arrependesse. Ela deixou o seu amor verdadeiro e arrependido para viver seu mal. Ela afastou muitas pessoas do Senhor. Algumas delas estão no inferno com ela hoje. Se ela tivesse se arrependido, eu teria salvado ela e muitos de sua família. Mas ela não quis ouvir. Satanás enganou essa mulher, prometendo que ela poderia receber um título como recompensa por servi-lo. Ele disse que ela nunca iria morrer, mas teria uma vida com ele para sempre. Ela morreu e veio para o seu reino. Satanás disse: você acha que eu iria dividir meu reino com você? Este é o seu reino. E ele trancou ela nesta cela, e a atormenta de dia e noite. Na terra, aquela mulher ensinou muitas bruxas, tanto bruxas, como as bruxas negras, a sua mágica. Um de seus truques mágicos era mudar de mulher para uma mulher de meia idade, para uma mulher idosa e até para um homem velho. Foi uma questão de dias para ficar famosa e assustadora para as bruxas menores. Mas ela encontrou seu fim nas dores do inferno, e sua carne é arrancada. Ela não pode controlar, e continuamente está mudando de uma forma para outra, mas sua forma real é uma alma envolta dentro de seu esqueleto. Satanás usa seus propósitos malignos e zomba dela. De vez em quando ela é trazida de volta para Satanás para ser atormentada por seu prazer. Eu a chamei muitas vezes e eu a teria salvado, mas ela não quis. Agora ela está implorando por ter se perdido, mas é tarde demais. Agora ela está perdida sem esperança. A mulher está perdida para sempre em sofrimento e dor. E então, como se Jesus e eu não estivéssemos lá, um demônio marrom e sujo com as asas quebradas, do tamanho e da forma de um grande urso, veio até a frente de sua cela e abriu. Tinha uma chave. Ele estava fazendo um barulho alto, como se para assustá-la. A mulher gritou em terror quando começou a atacá-la e puxá-la para fora da cela. Esse demônio com frequência a atormenta. Eu assisti quando ela foi arrastada para fora da cela e levada embora. Querido Senhor, perguntei. Não há nada que fazer? Eu senti pena por ela. É tarde demais. Jesus respondeu. É tarde demais. Testemunho 13. Quando Jesus parou na frente da outra cela, quando olhamos para dentro, uma luz se acendeu. Jesus criou uma luz. Levantei-me e olhei para uma alma que eu via em grande tormento. Era outra mulher e ela tinha uma cor cinza azulada. Tinha partes de sua carne em decomposição que caíam dos ossos. Seus ossos estavam todos queimados e negros. Um odor sujo encheu a cela. Como a mulher anterior, ela também estava sentada em uma cadeira de balanço. Ela estava com uma boneca de pano. E depois ela se balançou, e chorou e segurou uma boneca de pano no peito. Grandes soluços sacudiram seu corpo e choros. Jesus disse:
Esta também era serva de Satanás. Ela vendeu sua alma para ele, e ao longo de sua vida, ela praticava todo tipo de mal. Bruxaria real, disse Jesus. Essa mulher conheceu e promoveu a feitiçaria e voltou para o caminho do pecado. Aqueles que foram professores de feitiçaria receberam atenção especial e uma quantidade maior de poder de Satanás, daqueles que simplesmente o praticavam. Ela era adivinhadora e médium de seu mestre. Ela ganhou grande proveito com Satanás por todo o mal que ela cometeu. Ela tinha um grande potencial das trevas ensinado por Satanás. Ela participava dos serviços de adoração do diabo, e louvou a Satanás. Ela era uma mulher poderosa para ele. Olhei para essa casca óssea de uma alma, chorando por cima de uma boneca de pano, apenas um pedaço sujo de pano. A tristeza encheu meu coração e a luz dos olhos. Ela segurou uma boneca de pano como ajuda. O cheiro da morte encheu o lugar. Ela foi uma mulher idosa da década de 1930 e, em seguida, uma mulher jovem de hoje. Vez após vez, era uma fantástica transformação diante de nossos olhos. Jesus disse: esta mulher era o equivalente a um pregador de Satanás. Como uma verdadeira pregadora evangélica, Satanás também tem os seus falsos ministros. Ela tinha o tipo mais forte de poder satânico. Ela foi obrigada a vender sua alma. Os dons malignos de Satanás são concedidos aos homens para conceder os direitos espirituais que Jesus concede aos crentes. Esse é o poder das trevas. Esses obreiros de Satanás são instrumentos de feitiçaria. Alguns obreiros das trevas não podem falar e se aproximar de Satanás. Eles fazem sacrifícios humanos e de animais para o diabo. Muitas pessoas dão suas almas a Satanás. Eles escolhem servi-lo em vez de mim. Sua escolha é a morte, a menos que se arrependa de seus pecados e invoquem a mim. Eu sou fiel e o salvarei de seus pecados. Muitos também vendem suas almas a Satanás, para que vivam para sempre. Mas eles têm uma morte horrível. Satanás ainda é capaz de interferir nos planos de Deus, mas foi derrotado na cruz. Eu tirei as chaves de Satanás e tenho todo o poder no céu e na terra. Depois disso, ela foi direto para o inferno. Os líderes de todos os tipos que serviam Satanás estão com ela. Ela perguntou por que os demônios estavam controlando ela, porque na terra ela pensava que ela que os controlava. Eles enganaram ela. Ela também quis o reino que ele havia prometido a ela. Satanás continuou mentindo para ela mesmo depois de sua morte na terra. Então suas mentiras soaram por inteiro para ela. Mas, por fim, Satanás riu e desprezou-a. Eu nunca te darei meu reino. O diabo acenou com os braços para a mulher, e o que aconteceu é que ela foi arrancada de seus ossos. Ela gritou de dor quando um grande livro preto foi trazido para Satanás. Abriu e passou o dedo nas páginas para encontrar o nome dela. E disse: você me serviu bem na terra. Você me trouxe mais de 500 almas. Ele mentiu e disse a ela: sua punição não é tão ruim quanto as outras. Um estalo de risada do mal ecoou. Satanás levantou-se e apontou o dedo para a mulher. E um grande vento surgiu e encheu o lugar. Um som como trovão vivante saiu dele. Ah, disse o diabo, este é seu reino, se você puder pegá-lo. Então uma força invisível a jogou no chão. Você vai me servir aqui também. Satanás riu enquanto ela tentava se levantar. A mulher gritou de dor enquanto a carne continuou a ser arrancada de seus ossos por demônios. Ela foi arrastada de volta para esta jaula. Ela se lembrou das promessas de Satanás. Ele disse a ela que tem todo o poder. Ele disse que ela nunca morreria. Ele deu a ela poder na terra, e ela serviu a ele. Ela foi informada de que Satanás poderia afetar qualquer coisa que tentasse matá-la. Satanás contou-lhe muitas mentiras e prometeu-lhe muitas coisas. Testemunho 14.
Quando estávamos caminhando no inferno, Jesus e eu chegamos a um homem muito grande e alto. Ele estava envolto em trevas e tinha uma aparência de anjo. Ele estava segurando algo na sua mão esquerda. Jesus disse: este lugar é chamado de escuridão exterior. Eu ouvi choro e ranger de dentes. O que estava distante de nós, e não tinha asas. Ele parecia esticar a uns metros de altura e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha um disco na mão e estava girando devagar como se preparando para julgá-lo. O fogo estava no meio do disco e também na borda externa. Eu perguntei quem era o anjo e por que estava prestes a fazer aquilo. O Senhor disse: estas são as trevas exteriores. Lembre-se de que a palavra diz: os filhos do reino são lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Você quer dizer que seus servos estão aqui? Sim, disse Jesus. Servos que voltaram depois de eu ter chamado eles. Servos que amam o mundo mais do que eu, e voltaram a chafurdar na lama do pecado. Servos que não suportam a verdade e a santidade. É melhor que nunca tivessem me conhecido. Acredite em mim, disse Jesus. Se você me serve, você tem um advogado com o Pai. Você pode arrepender dos seus pecados, serei fiel para purificá-la de toda injustiça. Mas, se você não for capaz de se preocupar, não se preocupe. Estes são lançados nas trevas exteriores. Testemunho 15. Nós fomos para a barriga do inferno e começamos a nos dirigir em uma pequena abertura. Virei-me para ver onde estávamos entrando. Paramos em frente a uma cela em que estava uma linda mulher. Acima do topo da célula estavam como letras BC. A mulher disse: Senhor, eu te amo. Eu sabia que viria algum dia. Por favor, deixe-me sair deste lugar de tormento. Ela estava vestida com roupas de uma época antiga, e ela era muito bonita. Sua alma estava em tormento. Ela começou a puxar as barras e chorar. Suavemente, Jesus disse: Paz, fique quieta. Ele falou com tristeza em sua voz. Mulher, você sabe por que está aqui? Sim, disse ela. Mas eu posso mudar. Eu me lembro de suas palavras de salvação. Eu vou ser boa agora. Ela gritou. Eu vou servir você. Começou a gritar. Deixe-me sair. Me deixe sair. Os olhos dela começaram a mudar. Suas roupas começaram a queimar. A carne caiu. E tudo o que restou foi buracos pretos queimados nos olhos. Uma concha em forma de alma. Eu assisti com horror quando a velha caiu no chão. Toda a beleza sumiu em um momento. No meu entendimento era que ela estivesse aqui desde antes do nascimento de Cristo. Jesus disse a ela: Você sabe que está aqui por sua própria culpa. Moisés te deu uma lei e você ouviu. Mas em vez de obedecer, você escolheu ser um instrumento nas mãos de Satanás. Escolheu ser uma adivinha e uma bruxa. Você conheceu a arte da feitiçaria. Você ama mais as pessoas que fazem o mal do que as que andam na luz. Se você tivesse se arrependido com seu coração, meu Pai teria perdoado você. Mas agora é tarde demais. Com tristeza e grande piedade em nossos corações, nos afastamos. Nunca houve um fim para sua dor e sofrimentos. Suas mãos ossudas nos alcançaram enquanto caminhávamos. Meu filho, disse o Senhor, Satanás usa muitos artifícios para destruir homens bons e mulheres. Ele trabalha dia e noite, tentando levar as pessoas a servi-lo. Se você deixar de escolher servir a Deus, você escolheu servir o diabo. Escolha a vida e a verdade o libertará. Testemunho 16. Depois de caminhar por uma curta distância, paramos em frente a outra cela. Eu estava ouvindo a voz de um homem gritando: Quem está aí? Eu me perguntei por que ele gritou. Jesus disse: Ele é cego. Eu ouvi um som e olhei em volta. O homem estava sendo torturado. Ele olhou em nossa direção.
Eu fiquei perto de Jesus. Juntos, nos voltamos a olhar para o homem que falara. Ele também estava em uma cela, e ele estava de costas para nós. Era um esqueleto com fogo e o cheiro da morte estava nele. Ele estava gritando: ajude-me! Ajude, alguém! Jesus disse: homem, paz, fique quieto. O homem se virou e disse: Senhor, eu sabia que você viria por mim. Eu me arrependo agora. Por favor, me deixe sair. Eu sei que eu era uma pessoa horrível e usei de minha vantagem para o ganho egoísta. Eu sei que eu era um feiticeiro e enganei muitos para Satanás. Mas, Senhor, eu me arrependo agora. Por favor, me deixe sair. Dia e noite sou atormentado dentro das chamas. Não há água. Estou com muita sede. Ele gritou: Você não vai me dar um copo de água? O homem ainda estava chamando por Jesus enquanto nos afastávamos. Eu chorava em tristeza. Jesus disse: Todos os feiticeiros e trabalhadores do mal têm a sua parte no lago de fogo e enxofre, que é uma segunda morte. Testemunha 17. Chegamos a outra cela que estava outro homem. Ele disse: Eu me arrependi há muito tempo. Este homem também estava cheio de chamas e vermes. O Senhor disse: Ó homem, você ainda está cheio de mentiras e pecado. Você sabia que você era um discípulo de Satanás, um mentiroso que enganou muitos. A verdade nunca esteve em sua boca, e a morte sempre foi sua recompensa. Você zombou do meu santo nome. Você mentiu toda a sua vida. Seu pai é o diabo. Todos os mentirosos têm sua parte no lago de fogo. Você é contra o Espírito Santo. O homem começou a amaldiçoar e a dizer muitas coisas mais contra o Senhor. Nós continuamos. Essa alma está para sempre perdida no inferno. Quem quiser venha, e quem perde a sua vida pela minha causa terá uma vida muito mais abundantemente. Mas os pecadores devem se arrepender enquanto ainda estão vivos na terra. É tarde demais para se arrepender quando eles chegam aqui. Muitos pecadores querem servir a Deus e Satanás, ou seja, que têm o direito ilimitado de aceitar a graça que Deus oferece. Os dias sábios são escolhidos hoje. Testemunha 18. Logo chegamos à próxima célula. Um grito desesperado de tristeza veio de dentro. Nós olhamos e vimos um esqueleto de um homem encolhido no chão. Os seus ossos eram negros de combustão, e sua alma era suja por dentro. Percebi que partes do corpo dele estavam faltando. Fumaça e chamas surgiram ao redor, vermes se rastejaram para dentro dele. Jesus disse: Os homens que este homem matou foram muitos. Ele era um assassino e tinha ódio em seu coração. Ele não se arrependia nem acreditava que eu o perdoaria. Se ele tivesse vindo somente a mim. O que você quer dizer, Senhor? Perguntei. Se você não quer perdoar, é assassinato e tem ódio. Sim. Disse Jesus. Se você ao menos tivesse acreditado e viesse a mim, eu teria perdoado todos os seus pecados, grandes e pequenos. Em vez disso, ele continuou a pecar e morreu neles. É por isso que está onde está hoje. Ele teve muitas oportunidades para me servir e crer no Evangelho, mas ele recusou. Agora é muito tarde. Depoimento 19. A próxima cela que chegamos era completa com um odor terrível. Eu poderia ouvir os gritos dos mortos e gemidos de arrependimento por toda parte. Eu me senti tão triste que eu estava quase doente. Uma voz de mulher disse: Ajude-me. Olhei para a mulher que tinha marcas da queimadura. Eu estava tão triste, estremeci, e senti pena e tristeza por essa alma. Disse ela: Senhor, eu farei o que é certo agora. Uma vez conheci você e você foi meu salvador. Suas mãos apertaram as barras da cela. Por que você não será o meu salvador agora? Grandes pedaços de carne queimada caíram dela, e apenas os ossos apertaram as barras. Você até me curou do câncer. Ela disse:
Você me disse para ir e não fazer mais coisas erradas para que coisa pior não viesse sobre mim. Eu tentei, Senhor. Você sabe que eu tentei. Mas, Senhor, logo aprendi que todos que pregaram a sua palavra não são populares. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu lentamente voltei ao mundo, e a luxúria da carne me devorou. Boates e bebidas foram mais importantes que você. Perdi meu contato com os meus amigos que me falavam de você. E mesmo assim me tornei amante de homens e mulheres. Nunca me arrependi. Eu não sabia que estava possuída por Satanás. O meu coração fez tudo o que eu quis. Mas eu não o faria. Fiquei pensando que ainda tinha tempo. Amanhã voltarei a Jesus e Ele me perdoará e me livrará. Mas esperei muito tempo e agora é tarde demais, ela gritou. Os seus olhos tristes explodiram em chamas e desapareceram. Eu gritei e caí diante de Jesus. Ó Senhor, eu pensei, poderia ter sido eu um dos meus amados. Por favor, pecador, acorde antes que seja tarde demais. Testemunho 20. Nós caminhamos para outra cela. Nela outro homem com uma forma de esqueleto e uma alma cinza suja por dentro. Gritos de tanta dor e arrependimento foi o que eu ouvia. Meu filho, alguns que lerem no meu livro, irão compará-lo a uma história de ficção ou a um filme que viram. Eles não são verdadeiros. Mas você sabe que estas coisas são verdadeiras. Você sabe que o inferno é real, porque eu te falo muitas vezes pelo meu espírito. Revelei a verdade para você, para que você possa testemunhar isso. Perdido, se você não se arrepender e se batizar e crer no Evangelho de Jesus Cristo, este será o seu fim. O Senhor disse: este homem está aqui por causa de sua rebelião. O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. De fato, todos os que andam em meus caminhos e ouviram o Evangelho, mas ainda não se arrependeram, estão em rebelião contra mim. Há muitos aqui hoje por causa desse pecado. O homem falou com Jesus e disse: certa vez, eu queria você, mas eu queria o caminho largo. Era muito mais fácil servir ao pecado. Eu não queria ter que ser justo. Eu amei meu jeito pecaminoso. Eu queria beber bebida forte e amar as coisas deste mundo mais do que obedecer às suas ordens. Em vez disso, fiz o mal e não me arrependo. Grandes soluços sacudiram seu corpo, quando ele gritou de arrependimento. Durante anos tenho sido atormentado neste lugar. Eu sei o que sou, e sei que nunca vou sair. Eu choro, mas ninguém vem para ajudar. Ninguém cuida da minha alma. Ele caiu em uma pilha pequena no chão e continuou a chorar. Testemunho 21. Nós caminhamos para outra cela. Uma mulher sentou-se tirando os vermes de seus ossos. Ela começou a chorar quando viu Jesus, e disse: ajuda-me, serei boa. Por favor, me deixe sair. Ela também se levantou e apertou as barras da cela. Eu senti uma pena tão grande por ela. Ela chorava, soluços sacudiram seu corpo. Ela disse ao Senhor: quando eu estava na terra, eu adorava aos hindus e muitos ídolos. As missões evangélicas e os missionários pregaram para mim, muitas vezes. Um dia eu morri. Eu chorei para meus ídolos para me salvarem do inferno, mas eles não podem me ouvir agora. Senhor, gostaria de me arrepender. É tarde demais, disse Jesus. Chamas cobriram sua forma enquanto caminhávamos. Seus gritos ainda preenchem minha alma agora mesmo. Satanás a enganou. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e ter vida eterna no céu, faça essa oração ajoelhado confessando que é um pecador e precisa de perdão. Senhor, eu sei que sou pecador e necessito do teu perdão. Arrependo-me, Senhor, dos meus pecados e peço que me perdoes, como eu perdoo todos os que me prejudicaram e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus que veio entre nós, foi crucificado e ressuscitou. Eu,
Aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu nego todo envolvimento com outros deuses, ídolos e entidades. Eu declaro que a partir de agora, eu sou de Jesus. Pai querido, perdoe meus pecados, como eu perdoo os que me prejudicaram, e eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, procure uma igreja evangélica, leia a Bíblia e constantemente ore, para que você possa ser alimentado e instruído na palavra do Senhor.